Olá, turminha do quarto ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Criança, nós vamos dar continuidade com as nossas aulas de história. Essa é a nossa quinta aula de história, né, do nosso livro 3. Nós estamos no segundo capítulo, que nós falamos de tropas, né, feiras e tropas. Na aula passada, nós finalizamos com a página 231, né? Então a gente vai dar continuidade com tropas e tropeiros. Então nós vamos aqui, né, falar um pouquinho sobre esse assunto, né, sobre essa imagem. Então, como vocês estão vendo aqui, esse é um ponto, né, de encontro entre os tropeiros. Eles aproveitavam para parar para cozinhar, para trocar produtos, né, para ajeitar os produtos, né, para dar alimento também para o gado, que eram os cavalos que eles viajavam nos cavalos, nas carroças, né, ajeitar as carroças, então até para descansar também. Então, como vocês estão vendo, eles levavam muita mercadorias, né, pelo Brasil, né, pelas estradas. Então, ajudaram muito também, né? Mais na frente eu vou explicar por quê que eles ajudaram, né, nosso Brasil, vocês vão entender. E vamos dar continuidade com o texto, né, que vem falando sobre tropas e tropeiros, tá? Então, aqui nós vamos iniciar a página, né? Outra área de criação de gado na colônia era na atual região sul do Brasil. Isso acontecia porque existem muitos pastos naturais na região. Então, nem sempre era preciso, né, realizar queimadas. Eram criados os gados bovinos e muar, formado de mulas e burros. Muar quer dizer que tinha mulas e burros. Em grandes rebanhos que eram levados até as feiras de São Paulo e Minas Gerais, levava esses animais para fazer o comércio, para vender, certo? Quem levava as tropas até as feiras eram chamados de tropeiros. No lombo das, no lombo das mulas, várias mercadorias podiam ser transportadas. Muitas cidades da região sul do Brasil têm monumentos ou desfiles, né, homenageando os tropeiros. Então aqui, gente, nós vamos falar um pouquinho da culinária, né? Vocês já ouviram falar, né, do arroz tropeiro, do feijão tropeiro, né? Aliás, do feijão tropeiro, né? Então, aqui, olha só, essa iguaria, né, essa culinária saborosíssima, né, que leva o nome de tropeiro, levava os seguintes ingredientes, né? É uma tradição que mantém até hoje, né? E então ele leva o seguinte: é um prato feito com feijão, né? Toucinho, couve, farinha, né? E às vezes são adicionados ovos, linguiças na receita. Esse prato era feito, né, em uma única panela que ficava na fogueira e na época sustentavam os tropeiros em um longo dia na estrada, certo? Então, olha que lindo, né? Muito bonito assim, mas é gostoso também, eu já provei. Aqui, gente, tem um caminho das tropas, né? Qual o caminho que eles fizeram? Eles fizeram vários caminhos, né? Inclusive caminhos que chama da praia, né? Que nós vamos entender mais daqui a pouco. Então, nas viagens que faziam, os tropeiros abriam muitos caminhos e muitas trilhas, né? Facilitava o deslocamento. Gente, e nessa que eles abriam esses caminhos para as trilhas, aí começou a surgir também as cidades, né? Já mais para frente eu vou dizer para vocês, vou falar mais um pouco para vocês, mas vocês têm logo que entender que eles que abriam um caminho, né, faziam novas trilhas, isso aí, né, foi surgindo as cidades, que vocês vão entender, tá certo? Esses caminhos ligavam vilas e atravessavam o sul do país. Muitos deles foram transportados em estradas que são usadas atualmente para a circulação de pessoas e produtos. Olha só, caminho da praia, né? Caminho da Graciosa, caminho do Viamão, caminho das missões. Então aqui cada um tem o seu significado e passavam por onde, né? Pelas cidades, né? Que cada um tinha.
E a colônia, né, do Sacramento é uma cidade histórica muito famosa. E aqui nós temos o mapa do Brasil, certo? Com os estados e as capitais, né? E falando aqui também de algumas cidades aqui embaixo, certo? Então vamos dar continuidade. E aqui, ó, ele marca todo esse trajeto, ó. As cores são indicando, né, qual caminho eles percorreram, tá bom? Agora vamos para a página 234. Na página 234, nós temos com a lupa na mão. Vem contando a história, né, do Auguste de Saint-Hilaire, né? Então, o Auguste de Saint-Hilaire, ele foi um cientista francês que viajou pelo Brasil, né, e estudou plantas, animais, insetos também, né? Ele passou por vários lugares, como atualmente os estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro, aliás, Rio Grande do Sul. Também escreveu um diário de viagens, né? E registrava suas impressões sobre o Brasil, né? Ele leia, né, a seguir o que ele escreveu sobre as tropas e mulas quando estava em Santos. Ele escreve esse trecho aqui sobre esses animais. Olha só. Quase todos os dias ali chegam centenas de burros carregados de produtos do interior e partem cada dia outros tantos que levam para São Paulo mercadorias vindas da Europa e de outros países e outras partes do globo, quer dizer, outras partes do mundo, né? Que é o globo, fala do mundo, né? Então, gente, olha, aqui nós temos a primeira questão de uma atividade que já está feita. Vocês com certeza fizeram, vocês vão agora corrigir, ver se vocês acertaram. Ah, tia, não deu tempo para fazer, eu não fiz. Pois agora é a hora de fazer, certo? Quais produtos você acha que os tropeiros carregavam nos burros, né? Então a gente já estudou, né? Que eles levavam especiarias trazidas do exterior, carne seca, produtos manufaturados como roupas e pequenos objetos. Eles também levavam alimentos não perecíveis, certo? Na segunda questão, tem o seguinte: qual foi a importância dos tropeiros para o mercado? Lembra que eu falei para vocês que eles tinham várias importâncias, né? Fizeram várias, muito importantes, muita coisa que eles fizeram nessas viagens, esses que eles abriam caminho, estradas. Olha só, ligavam região distante por meio do transporte de cartas e produtos. Terceira questão: qual foi a importância dos tropeiros para o povoamento do interior do Brasil? Outro ponto positivo e outro ponto que eu falei lá no início, né, explicando a importância deles, né, que a gente ia comentar. Então foi esse, justamente aqui essa importância, né, eles indiretamente, né, pelos caminhos, né, e pelas estradas abertas, o que foi que eles fizeram? Eles foram responsáveis, mesmo que indiretamente, pela fundação de várias cidades em suas rotas de viagem. Foi o que eu tinha falado bem no comecinho da nossa aula, lembra? Pronto. Justamente. Então eles tiveram muito, né, foram muito importantes nesse processo, tá bom? Aí temos agora na página 235, caminhos do comércio, né? Então as estradas eram muito importantes para os comerciantes, pois elas, né, era possível transportar animais, mercadorias para serem vendidos em feiras. Essas feiras aconteciam em algumas cidades e reuniam comerciantes de todo o Brasil. Lá se comercializava todo tipo de produto, como tecido, roupa, especiarias, animais exóticos, gado e etc, né? Então, as feiras atraíam pessoas do Brasil inteiro, né, que viajavam por longas, né, distâncias para comprar esses produtos, né? Comprar e vender, né, esses produtos. Então, no caminho das feiras foram surgindo muitas cidades, né? Uma das cidades que mais famosa, né? Que eles ajudaram foi da sua feira, né? Nessa viagem de feira de que é uma feira muito famosa, né? Que é de Sorocaba, em São Paulo.
Aí aqui, gente, nós temos a origem das vilas e cidades. Olha só. As rotas dos viajantes que percorriam o Brasil eram muito longas. Bandeirantes e topeiros precisavam realizar várias paradas para comer, dormir e descansar. Às vezes, os viajantes precisavam esperar a chuva passar ou as águas dos rios baixarem, né? Porque tinha os rios no meio do caminho. Alguns desses viajantes decidiam ficar no lugar de descanso por mais tempo. Nessas paradas, com o tempo, né, surgiram pequenas vilas. Né? Essas vilas foi oferecendo pousada e alimentos para os viajantes e seus animais. Né? Das várias vilas, né, que começaram a surgir, né, se formaram longas estradas, né, mais importantes, e se tornaram pontos de comércio. Muitas delas cresceram com o comércio e o movimento dos viajantes, né? Aí transformou-se em que? Em grandes cidades, né? Então, as vilas com o tempo foi sendo movimentada pelos viajantes, pelas pessoas, né? E aí foi crescendo e aí se tornaram cidades, né? Aqui nós temos, né, Belo Horizonte. Temos uma viagem, né, pitoresca, né, da história ao Brasil, que é Belo Horizonte, São Paulo, né, Itatiaia, né, em 1978, né, vista da cidade de Sorocaba, um grande centro comercial, né, no Brasil, da época da Brasil Colônia, certo? Aqui nós temos na página 236, nós temos um texto que é para saber mais, né, como eram as primeiras cidades do Brasil. Vamos ler o texto. Nossas cidades, na maioria, foram construídas em lugares altos e de difícil acesso. Morro baixo, serpenteavam ruelas e becos. Ruelas são ruas pequenas, tá, pessoal? Sobre os quais se aglomeravam casas toscas, né? Toscas. O casário, né, que é o casário, né, que é apertado, fazia sombra às vias estreitas, né, e escuras, nas quais se jogavam dia e noite todo tipo de lixo. Olha só como era sujo, né? Então, gente, aqui nós temos uma atividade que vocês irão fazer, certo? Na página 236. Nós temos aqui uma atividade, aliás, na página 237, estudamos, né, que o Brasil, muitas vilas e cidades foram fundadas durante o período colonial. Você conhece a história de sua cidade? Como ela foi fundada? Né? Fortaleza, por exemplo, onde você mora. Faça uma pesquisa sobre a história de sua cidade, depois faça um mapa do centro histórico, né, indicando os pontos principais. Então você vai fazer aqui, ó, um desenho, você vai pegar, né, algumas coisas, alguns trechos importantes, né, falando sobre a cidade de Fortaleza, e você vai anexar aqui, tá bom? Pronto. Ok, né? Entendeu, né? Agora nós vamos para a página 237. Com a lupa na mão. Todas as cidades mudam com o passar do tempo, inclusive a sua. Converse sobre a história de sua cidade com uma pessoa mais velha que tenha morado em sua cidade quando era jovem. Vá até a página 39 do material de apoio, né? E complete as informações do quadro ou dos quadros. No quadro 1, anote suas reflexões sobre sua cidade hoje em dia. Então, você vai fazer uma entrevista, alguém que já morou aqui com bem mais novo, né? Pode ser sua bisavó, sua avó, acho que sim, também pegou uma boa parte. E registra, escreve, tá? E depois você coloca as informações aí, tá? E na segunda você vai registrar, né, as informações de seu entrevistado sobre a cidade no passado, tá bom? E agora, gente, nós vamos para a mão na massa, que é uma atividade que nós vamos fazer, que já está feito. Vocês irão fazer e corrigir em casa, certo?
Durante o período colonial do Brasil, quais regiões possuíam tradição de criação de gado? Né? Então a gente sabe que eram os três, né? Região Nordeste, Sul e Sudeste. Aqui nós temos a imagem, ele pergunta o que representa essa imagem. Essa imagem é uma feira, pessoal, é uma feira de produtos, de vários produtos, né? De verduras, né? De frutas, vegetais, certo? Letra B. Qual a origem dos espaços comerciais da imagem no Brasil? Né? As feiras surgiram no Brasil durante o período colonial. Nelas eram vendidos diversos produtos como especiarias, tecidos, animais exóticos e gado, sobretudo o bovino e o muar. Esse aqui é tirado do texto, lembram? Pronto. Terceira questão. Resiste a seguir a importância das viagens dos tropeiros para a história do Brasil. Então, as viagens dos tropeiros eles foram importantes para abrir estradas e ampliar atividades comerciais pelo interior do Brasil. Lembra que teve um movimento, aí começou um movimento de viajantes, né, de pessoas, a cidade começou a crescer. Lembram, né, das nossas explicações, certo? Então, gente, nós ficamos por aqui com a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, certo? Fiquem com Deus, se cuidem, façam as atividades, vão olhar na agenda, ok? Beijo, se cuidem, até a próxima aula. Tchau, tchau.